Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Certo que também. Chovendo finalmente, né? Olha aí, não. Fez um barulho tão grande que eu achei que ia cair o mundo. Deu um chuvisqueirinho, né? Já ajuda. Já ajuda. Não começa, né? Assistindo o jornalzinho agora, que eu morava mais no interior de São Paulo ainda, né? Mais para dentro, mais para oeste. Aí ali perto da cidade que eu morava perto de Lins, perto de Bauru, um pouquinho para frente. 41,5, em Lins fez 43,5 ontem, cara. Negócio surreal. Surreal. 43,5, meu Deus. Deu recorde de temperatura para o estado de São Paulo, 43 graus e meio ontem em Bauru. Bauru não, desculpa, em Lins. É pertinho. Muito quente. Tantos. Tava falando, o Miguel é de Barretos, né? Se não me engano, ele é nascido em Barretos. Tem parte da família dele em Barretos. Barretos já faz uma semana que dá acima de 40 todo dia. Todo dia. Todo dia. Aqui a gente tá com 33, T4, T5, a gente tava faltando morrer queimado, cara. Imagina lá. Nossa senhora. Tá muito quente. Não dá pra sair na rua. Não. Sai na rua, deixa o carro uma horinha num lugar, no sol, entra nele depois, cara. Tá pegando fogo ali por dentro. É surreal. Essa temperatura, mas vai amenizar. Tá ouvindo o jornalzinho agora de novo ali, falando que essa massa de ar quente, né, que é o que tá fazendo essa temperatura subir, ela cede agora, não vai significar que vai ficar frio, né, mas vai voltar ao normal. Para nós aqui, normal é 27, 26, 28 graus, não 30 e poucos. 39. Né? Mas é isso. Calma, rapaz. Bom dia, Samara. Vamos acabar com essa apostila 3 logo? Começar a 4. A 4 é mais fininha, hein? A 4 acho que tem só 180 páginas, não tem 200. 20 a menos, poxa. Ué. Umas 20 páginas a menos. Uns 2 módulos. Vocês vão lá buscar amanhã ou não, a apostilinha? Eu não vou conseguir, infelizmente. Não. Só minha mãe vai lá. A única chance que a gente tem que ver vocês ao vivo. Queria ir, mas não vai dar. Você vai? É mó da hora, é uma chance que a gente tem de ir lá. Vamos lá. Dá uma olhadinha no povo. Apesar que vocês só vão ver os professores. Vocês têm um monte de professor homem, né? Eu tava olhando. Só tem a Betina e a Clarice. Toda a escola geralmente é o contrário, né? Um monte de professoras e 2 ou 3 professores. Vocês têm um monte de professor. É uns que é meia boca, né? Mas professor, né? Mas tá aí. A gente não conta, relaxa, a gente não conta. Então. O Miguel, aquele cabelinho dele, aquele brinquinho, isso aí não. Como é que é? O Miguel. Miguel. Muito metro. Não, tá. Desculpa, é que tava passando um caminhão aqui. Ah, tá. Não, tem se bobear, raspa a perna. Sempre tem alguém que é assim. Tá bom, então. Não, aqui, se quem for lá amanhã pegar, se não tiver chovendo um monte, legalzinho que a gente se vê pelo menos um pouquinho. Vocês saem de casa e passeiam, não sei se vocês já estão passeando, mas pelo menos é um passeio diferente, ou na escola. Melhor passeio. Se eu fosse hipócrita, eu ia falar, nossa, a escola sem aluno é tão triste. Eu não vou fazer essa falsidade, tá? Eu adoro vocês. Mas sem a gente é melhor ainda, né? Então, ver vocês Bom dia, senhor. Bom dia. Todo dia também dá uma enjoada. Mas não era todo dia, vai. Olha 4 só, aulas. Senhor. 4 aulas, nem vocês aguentavam. Eu não aguentava ouvir minha voz. Senhor, eu vou falar pra minha mãe isso, hein? Depois de 4 aulas, nem eu queria ouvir minha voz mais. Vai me irritando. Eu tinha que conversar mais nessa aula. E olha, vocês viram que dá para fazer em 2 aulas. A gente tá fazendo em 2 é porque dá.
É igual ao bandido. Né? Ah, não cabe na cela. Ué, não tá lá dentro? Tá, então cabe. Ô, louco, é isso aí. Não é? Olha o Bora. senhor de óculos, tá bonitão, hein? Você viu, amigão? Esse tempo todo olhando para tela de computador e celular e televisão, que é a vida de todo mundo agora, essa vida nova de vocês, a de vocês acho que já Basicamente. era. Esse Ray-Ban de óculos. Tem A que usar nossa não alguma mudou coisa. muito, De não, grau. eu acho. Não, o meu é tranquilinho. E é forte, em 0,25 em cada lente. Bate. Isso é bem forte, hein? Bem forte. Forte pra Que caramba. forte, senhor. Forte, Nossa. 0,25, forte. Pra caramba, O cara falou, poxa. Ô, rapaz, louco. tá, Ô, tá louco, é quase maior que cego. zero. Vou te dar uma, vou te dar uma receita de 0,25. Mas é mais para poder ficar nesse momento que Nossa, eu fica tô na tela ferrada, toda. então. Não, você O nunca da enxergou, Amanda, né? ela fala que é Essa não. 5,5. Da Amanda nunca enxergou. Com essa não. Nossa. Ô, Tirar o louco. óculos, Não, não. O não do enxergo senhor nem nada. chega perto do da Amanda. Não. Não. Não tem nem comparação. De jeito nenhum. O meu é, Não, o do como diz Sora é você, é só muito para dar mais forte, estilo. gente. Não, Né? é só para cansar menos a vista mesmo, que fica muito tempo agora de frente da tela, né? Então é Só pra osso. começar a doer as orelhas. É. Não, vai dói, não é levinho. Não é uma máscara pra 2 orelhas. É. Bora Ah, não começar? Questão sei. de conversinha? Bora, bora, bora. Ó, hoje nós temos os dois Senhor, últimos tu vai módulos. sexta-feira, no caso amanhã, lá na entrega do material? Estarei, meu amigo. Eu sou proletário. Já ouviu Olha falar em só. proletário? Proletário, o patrão manda, se obedece. Não dessa não. Proletariado. Inclusive, Então, estarei só lá nos... na reserva da próxima sexta, do dia 17, acho que é. Estarei lá na reserva. Dependendo da quantidade de vocês que 16. aparecer, eu estarei lá, disponível. Bah, verdade, né? Dia É, 16 vai começar nossas... Bah, não é a meta me usar, mas se precisar de mim, eles vão me usar. Estarei lá, sobressalente, adorei isso. esperando. Estarei com um planinho de aula pronto, caso necessário for. Tá? Bora. Ó, hoje, então, módulos 65 e 66 são os dois últimos módulos da apostila. São dois módulos que mostram da participação do Brasil em organismos internacionais, né? Uma das coisas que a gente percebe é que nós nunca tivemos grande influência, fora, principalmente da América do Sul, e a partir dos anos 2000, principalmente, da nossa recuperação depois da década de 90, a gente pleiteou ser personagem importante na história do mundo, né? A gente pensou que de alguma forma, conseguiríamos continuar crescendo, a nossa economia foi inflando, né? E a gente galgou posições na situação do contexto mundial, né? O Brasil como representante da América do Sul, o Brasil como uma das forças da América, né? Com voz ativa nas discussões internacionais. E a gente passa a trabalhar bem ativamente com todos os organismos internacionais. Para nós aqui, dentre os organismos internacionais que possam existir, a ONU é o principal deles, né? Lembrando que a ONU tem uma série de braços, né? Ela tem organismos para as diferentes coisas e a gente tenta se enquadrar e tenta ajudar em tudo que for possível, como país emergente que somos, né? Na aula passada a gente viu que a gente foi colocado lá no tal do BRICS, junto com China, junto com Rússia, junto com a África do Sul, que fazia uma perspectiva, e Índia, né? Uma perspectiva de países que iriam crescer, iriam ser influentes. A gente meio que patinou nas últimas décadas nessa situação. E nos últimos anos, essa situação de queimadas, os nossos problemas ambientais chamaram bastante atenção. Então, a nossa imagem de positiva se tornou, na verdade, um pouco negativa, né? Dessa forma, a gente tem que buscar nosso espaço novamente. Mas, durante o início dos anos 2000, a gente viu um crescimento econômico importante no país e a nossa importância sendo reverberada em participação, em protagonismo em alguns tipos de reunião. E agora a gente passa um pouquinho de vergonha, tentando esconder algumas coisas, tentando mentir sobre outras. E o Nicolas abordou isso recentemente aqui, né? A gente passa um pouquinho de vergonha com os O nossos que é mandatários de vez triste, em quando. né? A gente passa um Bem pouquinho de triste. vergonha. Quem conhece um pouco da realidade, o Pantanal tá queimando, sempre queimou.
nunca queimou desse tanto. Tudo bem, eu tô tendo um calor que é recorde e nunca aconteceu tanto. Mas eu não posso me isentar das minhas responsabilidades, né? Eu não posso pensar, por exemplo, que Itupeva tem queimado aqui o tempo todo, e tudo isso é ação da natureza. Óbvio, estar seco favorece que qualquer coisa humana que venha ali provocar um incêndio seja favorecida ou facilitada. Mas eu não posso me isentar disso, tá? E aí a gente vai olhar um pouco desses organismos nos quais nós participamos. Então, as aulas de hoje não são muito longas, falo de alguns organismos internacionais no primeiro módulo. E o segundo, ele é mais tranquilo. Ele tem uma discussão na página 408, que é mais profunda sobre o que é geopolítica, não acho necessário. E depois a Constituição da nossa República. Então, o segundo módulo é bem tranquilo. O que é importante nele, vocês já aprenderam provavelmente em sociologia, tá? A gente confere isso com vocês. Começando aqui. Os organismos internacionais que nós fazemos parte. Mas você viu aqueles trovões? Eu estou respondendo o chat, tá, pessoal? Calorão, não sei o que. Era o quê? A hora que terminou o jogo, eu estava assistindo o jogo do São Paulo, consegui ser feliz ontem, depois de muito tempo, né? Finalmente? Então, não fala nada não, Matias. Foi 3-0 para o Atlético Goianiense. Lembra não? Então, Estamos em segundo. Isso que importa. E eu continuei vendo o jogo do Palmeiras, né? Torcendo pro Palmeiras empatar aquele jogo, torcendo para aquele pênalti entrar, torcendo para uma daquelas... jogo, senhor, pelo amor de Deus. Desculpa aí. Eu tava torcendo o contrário. Mas tudo bem. E começou, né? Uns trovões, um tempão. Eu esperei uma chuva pesada e no final... Mas tá bom, já deu uma refrescada. O sol pelo menos não saiu ainda. O trovão foi por causa do São Paulo, senhor. Deve ser, né? Deve ser. O Thor ficou puta. Bora. Quando nós falamos aqui, então, da nossa participação em alguns eventos, tá aqui. Alguns deles aqui, acho que só tem os essenciais mesmo, os mais importantes, começando com a ONU, que eu falei para vocês. Vocês lembram da primeira série do ensino médio que a gente olhou esse tipo de projeção? É uma projeção plana polar. Ou azimutal polar, essa projeção aqui, ó. Lembra? A bandeira da ONU é uma das únicas que usa isso daqui. E é proposital, né? Apesar de ficar tudo muito distorcido, olha a América do Sul como ficou distorcido aqui. Olha o continente africano como ficou distorcido, né? Tudo bagunçado. Olha aqui a Austrália como está amassada, esquisita. Mas ele dá essa sensação de proximidade, ó, pegando pelo Polo Norte. Lembrando que a maior parte das terras do globo estão no hemisfério norte, ó. Então, quando eu uso essa projeção, que pega a partir do Polo Norte, mostra, por um exemplo, como Estados Unidos e Canadá aqui, ó, estão próximos da Rússia. Então, no período de Guerra Fria, eu olho aquele mapa aberto, que eu estou acostumado com ele, parece que Estados Unidos e Rússia estão tão longe, né? Se fosse para ter uma guerra, alguma coisa do tipo. E a hora que eu olho por cima, aqui, ó, Alasca emendado com o final da própria Rússia, da atual Rússia. Então, mostra uma proximidade maior das terras. No hemisfério sul é mais longe, né? Eu tenho os corpos líquidos maiores no hemisfério sul e as distâncias maiores. O que seria mais próximo aqui seria a África e a América do Sul. Então, eu tenho menos terras. Mas no hemisfério norte é tudo muito pertinho. Estados Unidos, aqui por cima, e Canadá, com Europa, norte da África e Ásia, né? Deixa eu ver no chat aqui se tem alguma participação. Eu vi piscar aqui. Esse daqui parece um modelo da Terra plana, né? Retinho, isso mesmo. Parece mesmo. Então, essa daqui é a bandeirinha da ONU. Vocês vão lembrar do contexto de criação da ONU. E aqui vai ser importante para a gente lembrar. A ONU é criada após a Segunda Guerra Mundial, né? Deixa eu ver a sala de espera aqui, pessoal, rapidinho. E aceitar as pessoas que estão lá. Isadora e Amanda. E o contexto da criação, ó, vocês vão perceber aqui, ó, 24 de outubro de 1945, inicialmente composta por 51 países, né? Basicamente os vencedores da guerra. E a estrutura e pensamento da fundação da ONU era muito claro. Para que fundar esse organismo de conversa internacional? Tinha passado recentemente por 2 conflitos de grande porte.
ninguém aguentava mais guerra, né? Teve a Primeira Guerra, pouquíssimo tempo depois eu tenho a Segunda Guerra Mundial, entre elas uma crise gigante econômica pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, assim, tudo que tinha acontecido de ruim, de 1900 a 1950, aconteceu. A gente tem que dar um jeito de não acontecer mais isso. Isso não é legal, né? Economicamente não é legal. Os países que tinham que se desenvolver com o processo de aproveitar a guerra, tipo Estados Unidos, já aconteceu. Então, não preciso mais de guerra para poder ganhar dinheiro. Já fiz isso em 2, tá bom. Para mim, tá bom, tá? Não precisa mais. E a intenção aqui era manter a paz. A intenção básica era controlar os conflitos. E a ONU faz isso até hoje, ou tenta fazer isso até hoje. Ó, entre os principais princípios da ONU eu tenho: manter a paz e a segurança internacional. Primeiro de tudo, evitar guerras. Bota Não ênfase vamos nesse tentar, hein? tentar manter a paz. E quando necessário for, como eu percebo nas décadas seguintes, vamos fazer intervenções para que eu não chegue a uma guerra maior. Então, sei lá, uma guerra civil para não se espalhar para outros países. Uma guerra entre 2 países para não entrar tantos outros. Eu vou lá com o exército da OTAN, isso mais recentemente, ou a ONU manda ali com seus países alguns regimentos para tentar controlar esses conflitos. Essa é a tentativa. Intermediar conversas. Peraí, você não está conversando com fulano aqui, deixa eu entrar aqui no meio. Qual que é o problema de vocês? Vamos tentar resolver, tá? Sem guerra, chega. Essa é a intenção, tá? Desenvolver relações amistosas, eu continuo na mesma situação entre as nações. Realizar cooperação internacional para resolver problemas mundiais e econômicos, tá? Então, beleza. É a mesma situação, econômico, social, cultural, humanitário, tudo que tiver de conflito, a ONU tem como perspectiva tentar ajudar. Tanto é que, além dos conflitos, intermediar conflitos, começa a aparecer, né, os organismos da ONU para a saúde, começa a aparecer os organismos da ONU para a educação, para a pobreza, para os refugiados. Tudo que tiver conflito ou necessidades extremas, a ONU passa a participar. Para as crianças, tá? Fora isso, promovendo aí, nesses debates todos e cooperações, respeito aos direitos humanos, às liberdades fundamentais, que a ONU tenta intermediar em determinadas partes do mundo. Em alguns lugares é difícil pra caramba, tipo no Oriente Médio. Eu tentar implantar isso aqui, liberdades fundamentais, é complexo, né? Ser um centro destinado a harmonizar a ação dos povos para a consecução desses objetivos comuns. Ou seja, volto tudo para cá. Objetivo principal, manter a paz e a segurança internacional. Então, quando eu penso da ONU, ela é dividida em partes, né? As principais partes, os órgãos principais, tem vários, são uma Assembleia Geral, todo mundo participa, tá? Todo mundo vota, todo mundo tem direito ali de votar para as escolhas. Os assuntos gerais são tratados aí. Reunião grandona. As de segurança de verdade são tratadas aqui, no Conselho de Segurança. Lembrando que o Conselho de Segurança, hoje, é composto por 15 países só. Então, eu tiro daquela Assembleia Geral, com todo mundo discutindo, e um problema realmente de guerra, por um exemplo, de uma intervenção, vem para esse conselho menor. 5 países são membros permanentes, a gente fala já deles, ele vai falar aqui para baixo dos organismos, e 10 países com mandato de 2 anos, mandatos eletivos, então são representativos, tá? Só esses 5 que estão sempre lá, desde a sua fundação, são os permanentes, têm direito a vetar propostas. Todo mundo vota, mas esses 5 grandões podem vetar qualquer coisa. Então, se 14 concordar e um desses 5 for contra um projeto, ele está fora. Eles podem vetar. Beleza? Vamos lá. Ainda tem Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela. Outra coisa importante que surgiu, uma Corte Internacional de Justiça. Então, quando 2 países não chegam a uma decisão a respeito de alguma coisa que envolva a justiça, a ONU tem uma corte que tenta fazer esse papel, como durante muito tempo, por exemplo, a Suíça fez, né? A Suíça pegava os julgamentos. Antes de existir essa Corte Internacional, por exemplo, a Suíça fazia esse papel de neutralidade, inclusive julgou causas brasileiras já. Disputa com a Bolívia, de fronteira, chegava lá e na Suíça se julgava quem estava certo, quem estava errado.
entre esses países, tá? E o secretariado. Hoje, ó como cresceu a instituição, são praticamente todos os países do mundo, 193 países membros. O Brasil é um desses membros fundadores aqui, ó, dos 51, o Brasil já estava ali. Inclusive nós, de forma até mais recente, participamos de uma série de missões da ONU para promover a paz. Né? Ó, a gente participou da missão em Suez, no canal de Suez, quando tinha um conflito lá. Em Angola, isso mais recente. Em Moçambique, aqui teve guerra civil. Aqui teve guerra civil. No Timor-Leste teve guerra civil e soldados brasileiros foram para lá. O Marinho poderia ser mais preciso que seu... O Marinho chegou aí para o Haiti? Eu não lembro se o Marinho foi para o Haiti na missão do Brasil na MINUSTAH. Não me recordo se ele já comentou de ter ido ou não nessa missão brasileira aqui. Essa missão, ela evidenciou a nossa potência americana, né? É onde nós lideramos. Então, o Brasil, além de ceder tropas e soldados, recebeu também de outros lugares do mundo, mas o comando de tudo no Haiti era do Brasil. Enquanto estávamos lá, porque tinha um conflito importante, uma possibilidade de guerra civil no Haiti, houve o terremoto de 2010. E aí, ajudar a reconstruir, ajudar a organizar o Haiti pós-terremoto. E essa missão ficou lá, ó, até a MINUSTAH até 2017. Ficou de 2004 a 2017. Essa participação efetiva do Brasil, que o Brasil liderou essa missão aí. Então, são tentativas da gente se engajar. Aqui a tentativa é se mostrar para o mundo, tá? Como um país importante. Ó, dentro dos órgãos ou os organismos da ONU, eu tenho importantes, tá? Conselho de Segurança, talvez o mais importante deles. Membros permanentes, aqueles 5 grandões que eu falei para vocês, são basicamente os vencedores da Segunda Guerra Mundial, mais China, mais, posteriormente, Rússia, né, que é a antiga União Soviética, e hoje Rússia, que herdou Moscou e toda aquela situação de ter essa liderança. Então ficou Estados Unidos, França e Reino Unido, que fazia parte da equipe vencedora. Obviamente a União Soviética aqui representada pela Rússia e aceitou-se a China. Tá? Bom dia! Quem chegou agora? Mas eu acho que quem falou aqui que o Marinho já contou, se eu não me engano, ele foi nessa missão, ele chegou a ficar 6 meses lá, que era de 6 em 6 meses. Tá? Então, esses 5 aqui, ó, são membros permanentes, tá? Desse Conselho de Segurança. É o que eu falei que tem direito a voto e a veto. Então, ó, qualquer coisa que for proposta no Conselho de Segurança, e geralmente estou falando de guerra, essas coisas do tipo, invasão a um país, não bem invasão, né? É ir apoiar alguém, entrar no território para controlar algo, seria isso, não invasão, invasão ficou esquisito. E os Estados Unidos for contra, 14 votos a favor e um veto dos Estados Unidos, o projeto está vetado. Um veto da Rússia está vetado. E aqui eu tenho um problema seríssimo. Por quê? Com esse poder de veto e os interesses distintos, principalmente pensando hoje em dia, geralmente de um lado dos votos eu tenho Estados Unidos, França e Reino Unido, e contra eles eu tenho Rússia e China. Como qualquer um deles pode vetar um projeto, então se vier proposto aqui pela Rússia e pela China, esse daqui veta, esse veta e esse veta. Se vier proposto pelos Estados Unidos, automaticamente a Rússia veta sem nem ler o projeto. É dos Estados Unidos? Não, eu veto. Né? E eu tenho mais 10 membros, que é rotativo, mandatos de 2 anos. O Brasil, ao lado do Japão, são os 2 países que mais vezes foram eleitos para esses mandatos de 2 anos. Foram 10 vezes para cada país. Apesar da gente, já fazer um tempinho, ó, desde 2011, que a gente não assume. Não sei quem é agora. Se está o Peru, se está a Colômbia, mas vai mudando da América do Sul representante. Tá? Tem um movimento. Agora a gente começa a ver esse monte de G. G4, G20. O G20 diferente, tem G20 dos industrializados e ricos, tem o G20 dos países que não são ricos e industrializados, que é o G20 dos emergentes ou dos pobres, dos desenvolvidos. Tem um monte de grupo aqui. Esse é um dos G4. Né? Tem o G8 também, que é as maiores economias do mundo, mais a Rússia. Esse G4 aqui são 4 países
que insistem e pleiteiam uma mudança de estrutura do Conselho de Segurança. Essa estrutura de 15 países é de 1950, né? 1940 e tanto, quando foi fundada a ONU, saiu nesse formato. Hoje, pela quantidade de membros e pelos conflitos e representatividades e mudanças na dinâmica econômica mundial, fala-se numa reforma. Seria necessária uma reforma. Agregar mais países a isso daqui. E aí pleiteia-se que vá a 10 a quantidade de membros permanentes e vá a 10 ou 15, mas aumente também a quantidade rotativa. Então, assim, aumentar esse grupo de países que participaria do Conselho de Segurança. Quem encabeça esses pedidos são 4 países: Índia, Japão, Alemanha e Brasil. São os 4 países que pleiteiam, aqui nesse caso, esses 4 gostariam de participar do Conselho de Segurança, sendo membro permanente. O Brasil, representando a América do Sul, que não está representado ali. A Índia, representando o Sudeste Asiático. Ela acha que a China tem outro patamar ali, mas ele tem representatividade na região que está. O Japão e a Alemanha, que só não foram inseridos, obviamente, porque foram os derrotados da Segunda Guerra. Mas é inegável a importância, né, social e econômica do Japão e da Alemanha nesse momento pós-guerra. Então, os dois pleiteiam fazer parte desse grupo aqui, né? A Alemanha ficar de fora, por exemplo, ela acha inconcebível. O Japão ver que a China participa e ele não, também é algo surreal. E, completando esse time aí, viria o Brasil. Tá? Então, esses 4 pleiteariam uma reforma, e esses 4 mais um africano, que provavelmente seria a África do Sul, aqui, mas também tem ali a competição com a Nigéria, que também gostaria de participar desse projeto, entrariam como permanentes. E aí eu teria, no mínimo, né, 10 permanentes e 10 eletivos. Mas a ideia é ter 10 permanentes e mais 10 a mais aqui de eletivos. Então eu teria 30 países ao invés de 15. Essa seria mais ou menos a proposta, tá? Para reconhecer que o mundo mudou e esses países que estão pleiteando têm representatividade. Organização Mundial do Comércio, vocês já aprenderam, provavelmente em história, a OMC, vocês aprenderam a regulamentação, tudo vem no pós-guerra, ó. Eu não tenho, no primeiro momento, uma Organização Mundial do Comércio, porque, inclusive, depois da Segunda Guerra, já se delineava o que a gente chama de Guerra Fria, né? Então, chegar a um consenso mundial para eu ter iniciativas, principalmente como parte do mundo, principalmente a União Soviética, né? Adotar um regime socialista, em que o comércio não existia, né? A visão de lucro não existia, não fazia sentido. Então, os países capitalistas criaram esse daqui, ó, um acordo de tarifas, que é o GATT, né? Regulamentar o comércio mundial era a ideia. Hoje, o GATT, depois, com o passar do tempo, vai ser transformado em OMC, quando todo mundo vira capitalista e tem uma abrangência mundial maior. Eu torno o nome correto, que é o que é usado hoje, Organização Mundial do Comércio. E eles tentam organizar esse comércio mundial para resolver os conflitos entre os países no que tange ao comércio, né? Para poder regulamentar tarifas, como cada país tenta impedir, bloquear a mercadoria de outro de chegar no seu país, e eles tentam intermediar essas conversas sempre, tá? Nós somos um dos países fundadores, hoje são 164 países, né? A sede sempre foi em Genebra, na Suíça, talvez para tentar mostrar neutralidade, foi escolhido uma cidade suíça, né? O objetivo, estabelecer um marco institucional comum para regular as relações comerciais. A ideia é essa, regular de alguma forma o comércio no mundo, né? E toda vez que eu tenho um problema, eu vou lá e faço uma queixa para a OMC, que vai tentar chegar num acordo entre os países, o que está reclamando e aquele que está talvez prejudicando o outro, você expõe a sua situação. Então, toda situação controversa dentro do comércio tenta ser resolvida aqui de maneira pacífica, tá? Para isso eu tenho reuniões, ó, e a OMC tem um monte de reuniões, algumas delas duram muito tempo, outras menos. Ó, por exemplo, a de Hong Kong, eles falam em rodadas, então não é uma reunião só, tá? Eu tenho uma reunião que marca o início, tipo aqui, rodada Doha, que talvez vai ser a mais falada aqui, que é de 2001.
E eu tenho várias reuniões que desmembram essa rodada Doha, tá? Que as discussões vão continuando, até chegar a acordos. Deixa eu ler a pergunta aqui no chat. Teria alguma diferença se o Brasil não fosse membro fundador? Mudaria alguma coisa ou só status? Não mudaria nada, né? Membro fundador evidencia que você está lá desde a fundação dessa instituição, né? Então você deu credibilidade e participa desde o começo. Mas em direitos ou até mesmo em deveres, nesse caso específico, é tudo igual. Todo mundo em pé de igualdade, tá? Então, ser fundador da ONU e ser membro fundador quer dizer que você aceitou de cara quando você foi convidado. Tanto a OMC quanto a ONU. O Brasil já fazia parte do GATT aqui. Nós vamos ser membro fundador de quase tudo, porque no pós-Segunda Guerra a gente tem um alinhamento muito claro com os Estados Unidos, né? E como os Estados Unidos vão encabeçar a maior parte desses projetos de integração mundial, pensando no mercantilismo daquele momento, a gente vai estar ali na parceria, naquela vibe. Inclusive, isso vem até hoje. Eu vou mostrar para vocês que já a gente ainda depende dos Estados Unidos e vai na cola aí, em muita coisa. Na rodada Doha, que é a última rodada que tem uma discussão assim grande e importante, que não fechou até hoje essa discussão no âmbito comercial mundial, eu tenho essa rodada que foi chamada de rodada de desenvolvimento. Todo mundo tem o mesmo objetivo aqui, todas as rodadas. A abertura de mercados agrícolas era o desse específico, então eu estou falando de facilitar o trânsito de mercadorias agrícolas pelo mundo e industriais também. E aqui está o BO. Os países subdesenvolvidos, pobres, membros aqui da rodada, defendiam que os seus produtos agrícolas, que são tão importantes para a balança comercial desses países subdesenvolvidos como o nosso, circulassem mais facilmente pelo mundo, com menos barreiras. Essa era a ideia. Facilitar a circulação dos produtos primários agrícolas dos países subdesenvolvidos. E os países desenvolvidos queriam, obviamente, como contrapartida, que os produtos industrializados deles circulassem mais facilmente pelo mundo, inclusive pelos países pobres, que de vez em quando fazem barreiras protecionistas, como nós. Nós fazemos barreira protecionista. Vou citar uma. Nós fazemos barreira protecionista com veículos aqui no Brasil. A gente força a maior parte da população, mesmo que de forma caríssima, a comprar carros fabricados no Brasil. Se eu quero comprar um carro que não é fabricado no Brasil, ou Brasil, aumenta muito o imposto para carros que venham de fora, né? Carros importados de países que não tenham nenhum tipo de negociação para abater tarifas. Hoje nós temos com o Mercosul, é óbvio, e nós temos com o México, né? Então, o carro que vem do México também paga uma carga tributária menor. Mas se for um carro fabricado nos Estados Unidos, por exemplo, que é ali logo acima do México, o imposto já é completamente outro. Não temos acordo de tarifa com os Estados Unidos. Se vier de algum país europeu, o imposto faz com que o preço desse carro suba muito. Então, sei lá, se o carro sai da fábrica, seja ela na Alemanha, seja ela na França, seja ela na Itália, a 50 mil dólares, por exemplo, saiu de lá 50 mil dólares. Para entrar no Brasil, para proteger os carros fabricados aqui, eu cobro 40% de imposto. Então, a carga tributária para esse carro que foi fabricado na Alemanha, para entrar aqui, é 40% do valor dele, né? E aí eu vou aumentar 20 mil dólares no preço desse carro só para bater o carimbo para ele entrar no país. Isso visa fazer com que a população prefira os carros que são fabricados aqui e comprem os veículos daqui. É isso que se tenta tirar. É essa a discussão. Então, os países pobres pedem a liberação dos produtos agrícolas para que não seja tão complicado para entrar em alguns países, para que não se proteja. E, em contrapartida, os ricos querem que se abra esse mercado para os produtos industrializados. Tá? Não se faça também barreiras comerciais. E aí não se chega num acordo. Tá? A reclamação principal dos pobres, que a gente vai ver o nosso lado aqui primeiro, dentro dessa rodada Doha, tem o grupo do G20 comercial, que é formado pelos países pobres, né, em desenvolvimento, é mais bonito que pobre, da América Latina, da Ásia e da África, pediam basicamente 3 coisas, que não foram atendidas até então. Acesso a mercadorias com redução das tarifas, ou seja, não cobrar um monte de imposto para a carne bovina do Brasil que chega na Europa, porque a Europa tem criação de gado bovino e eles fazem controle da nossa carne que chega lá, fazendo a nossa chegar mais cara com mais imposto.
Queremos que tire isso. Eliminar os subsídios à exportação. Então, nos países europeus e nos Estados Unidos, quem produz para exportação ganha subsídio do governo, ajuda governamental. É para acabar com isso, para ter competitividade, não dá para competir. E principalmente aqui, ó, redução dos subsídios de apoio interno. Dentro da União Europeia e Estados Unidos, aqui está o grande problema, União Europeia e Estados Unidos, os produtores rurais daqueles países têm uma série de isenção de impostos, tem uma série de linhas de crédito com custo muito, muito, muito baixo, que faz com que o produto deles se torne muito mais barato do que o nosso. E aí não dá para competir em pé de igualdade no mercado mundial. Então a ideia é acabar com os subsídios, coisa que eles nunca toparam. Então essa rodada Doha aqui ficou travada desde o começo, em 2001, e ela continua travada, tá? Não chegamos a nenhum consenso nesse sentido. Aqui na América, eu tenho a Organização dos Estados Americanos, OEA. Vocês escutam muito falar da OEA, principalmente quando vocês estudam Cuba em história, né? E aí, o bloqueio continental contra Cuba vem da OEA. Estando essa organização dos Estados americanos aqui na América, é óbvio que ela vai reverberar tudo aquilo que for passado pelos Estados Unidos. Então, quem manda de fato na OEA é os Estados Unidos. É inegável, né, a influência que os Estados Unidos têm em qualquer organismo que seja apenas americano. Se for no mundo, eles já mandam. Se for só na América, então, acabou a discussão, não tem discussão. Eles de fato mandam, tá? Fazem o que querem aqui, inclusive conosco, tá? Essa organização é um organismo grandão aqui da América, acho que é o maior deles, né? É antiga, ó. A primeira vez que se fala em uma organização dos países americanos como um todo, e é liderado, obviamente, pelos Estados Unidos, ó, reunião lá em Washington, em 1889. 1889. Isso vai amadurecendo, né? E vou chegar a fundar, de fato, uma instituição com normas, regras, regimento, em 1948. No pós-guerra também, mais ou menos no mesmo período de formação da ONU. Vai ter uma assinatura lá em Bogotá, na Colômbia, aqui pertinho da gente, uma carta, né, da OEA, que vai ser nessa primeira reunião, de fato, aqui, e vai entrar em vigor depois dessa reunião toda e essa organização dos países americanos nos anos 50, 1958. Motivos para criar e objetivos. Criada para alcançar nos Estados-membros, que são todos eles, uma ordem de paz e de justiça. Então é para ter paz e justiça. É bem parecido com a proposta da ONU, ó, só que para a América. Promover sua solidariedade. Talvez aqui esteja hoje a principal constituição da OEA. Ser solidário. Nem sempre vai ser assim. Se você for amigo dos Estados Unidos, sim. Se não, não. Então, se você for Cuba, a OEA não vai ser legal para você. Intensificar a colaboração entre os países e defender a soberania dos países americanos. Se necessário for, para defender essa soberania, e você for um país da América Central, os Estados Unidos podem ir lá e intervir para te ajudar. Tá? Se você for Nicarágua, se você for algum país que tem conflitos como o Panamá, os Estados Unidos podem ir lá e ajudar você a manter a sua soberania, desde que seja o lado que está em parceria com os Estados Unidos, inclusive intervenção militar. Se você tiver um movimento, tá, pela democracia, liderado por militares na América do Sul, você pode contar também com a ajuda dos Estados Unidos, que, se necessário for, eles lhe darão suporte, tá bom? Para combater o comunismo. Entenderam a mensagem? Foi claro? Não? Ficou nas entrelinhas? Vamos lá. Sir, se falar em comunismo, os Estados Unidos já pega naquela ferida aberta. Fala comunismo, o americano já puxa a arma. Fala o quê? Até hoje, né? Até hoje. Mesmo Assim, eu não tendo mentindo mais. não tô, né, senhor? Como é que é? Falando besteira eu não tô. Não tá mesmo. É isso mesmo. Eles ainda têm... Bom, todos os países que são capitalistas de fato, né? E que defendem o trânsito livre de mercadorias, a comercialização, e é uma fonte de renda importante para eles, vão ser contra qualquer plano
ou situações socialistas ou comunistas, né? Apesar que o comunismo, para quem lê de verdade, ele é lindo. Não funcionou, né? Eu até acredito que precisaria de uma sociedade muito, sei lá, se eu tentar colocar o socialismo na Suécia, se eu tentar colocar o socialismo na Islândia, talvez dê certo. Eu preciso de uma sociedade de fato igualitária, né? Qualquer coisa no papel é lindo. Mas eu precisaria de uma sociedade que todos se respeitassem como iguais, que todos tivessem um reconhecimento que tem que fazer a sua parte e todo mundo fizesse por completo. Socialismo seria mais ou menos igual na sociedade indígena. Os papéis são divididos, todos aceitam os seus papéis e todos têm compromisso com todos. Então, numa sociedade, pensa no Brasil, eu achar que os meus colegas vão ter os mesmos compromissos que eu com a sociedade, por exemplo, ou eu vou ter o mesmo compromisso que outras pessoas e pensar de forma igualitária. E é difícil, cara. É muito difícil. Então, seria uma sociedade muito bonitinha para funcionar isso daí. Na Coreia do Sul, se bobear, funciona, cara. A forma como eles se organizam, a forma como eles propõem as coisas. Eles fazem muito bonitinho, cara. Fala de protocolo contra a Covid, você olha no Brasil, é uma zorra, né? O cara com a máscara no queixo, aí sem, ele fica com a máscara na mão, porque na rua tem que usar, se ele vai entrar no comércio, ele coloca na cara, e aí depois ele tira, ele bota a mão, tira a mão. Aí você vê não é? Aí você vê na Coreia do Sul, quando mostra lá, e eles tiveram um dos menores quadros de infectados, né? E as ações mais bem-sucedidas para ser imitado, os caras cumprem bonitinho. E não é assim forçar a barra, tá filmando. Os caras vão, tipo, no metrô, os caras vão nas escolas, vão em qualquer ambiente, eles cumprem ali. Qual que é o protocolo? É isso. Eles cumprem bonitinho. Faz certinho. E senhor, você vai querer também comparar coreano com brasileiro, senhor? Não, mas o coreano de ontem é o brasileiro de hoje. Né? Eles passaram por uma dificuldade enorme, era um país pobre pra caramba, passou por guerra civil na década de 60 e conseguiram se organizar e chegar nisso. E por que a gente não consegue? Porque a gente já passou por diversas oportunidades de se dar bem e a gente não aproveitou, senhor. Pois é. Se a gente falar... Cadê? O Marinho não tá aí. Se a gente falar com o Marinho, a gente vai falar, falta uma guerra aqui. Para ter, de verdade, consciência nacional, para ter o senso de justiça, para ter o apoio às outras pessoas e dividir isso daqui. A gente nunca teve uma guerra de verdade para ver que naquele momento as pessoas se juntam e se apoiam. Então a gente, por não ter tido talvez um conflito, um negócio tão grandão, não puniu o povo. Caraca, o povo não é de fato um povo unido. Essa ideia de ter guerra para poder ter liberdade é meio estranha, né? Um ideal de liberdade para começar uma guerra é meio... Aí você vai falar com o estadunidense pelo que ele passou para ter a independência e liberdade, como ele teve que lutar e tudo que aconteceu. Eles são mais nacionalistas que a gente, ó. E de longe, todo mundo que passa por esses processos, né? Mas tá bom, vamos lá. Vamos jogar o que a gente tem. Então, OEA, eu acho que eu acabei. Beleza? G20. É um fórum de discussão, né? Esse G20 aqui é o G20 que ele está trabalhando com os ricos, ó. E aqueles que são emergentes. É dos países industrializados e emergentes. Esse G20 não é um grupo tipo um bloco. É uma reunião. Então eu pego as principais potências do mundo, coloco representantes de todos eles dentro de algumas salas para rodar a discussão e ali eles definem como vai funcionar a economia mundial. Então essa reunião desse G20, formada pelos países mais industrializados, mais as principais economias emergentes e mais a União Europeia, na verdade dá o rumo para a economia mundial. É dessa sala e dessas discussões que você entende como vai funcionar a economia nas próximas décadas. Isso é extremamente importante. Então, ele é uma reunião de um clubinho fechado de país que comanda a economia mundial. Para que você pega esses caras aqui, ó, os que participam, ó, União Europeia, mais África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália. A hora que você pega o PIB de todo mundo aqui, ó, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia, você vai ter aí 70%, 60% do PIB mundial dentro dessa sala, discutindo o destino da economia, tá? Então, é uma reunião bastante importante. Quem está lá dentro, obviamente, sai na frente porque sabe como as coisas vão funcionar. Professor, Diga.
Renato. A primeira reunião do G20 foi. Não sei se foi a primeira, mas tipo, teve a reunião do G20 em 2018 na Argentina. Sim, Não teve? não é esse G20 aqui. Ah, Eu não? tenho um G20 que é contrário ao G20. É mais ou menos assim, né? Esse G20 é um evento que acontece para discutir a economia mundial. Paralelo a isso, e usando o mesmo nome, grupo do G20, eu tenho os países, e aí vai ter muito mais de 20 países, que fazem um fórum socioeconômico, um fórum social, para debater ideias de apoio social. E é nesse que entra de vez em quando o Brasil, que entrou a Argentina. Então aí eu tenho os países subdesenvolvidos se juntando para É, discutir porque eu como. lembro disso. E Aham. até fechou o aeroporto lá. Nossa, que, né? Porque Fechou o chegamos aeroporto, fechou o para metrô, reunião. fechou tudo lá em Buenos Aires. Exatamente. E tem toda uma parte de segurança que tem chefes de Estado, representantes de Estado maior que vão estar ali. Aí você tem que ter um controle, né, de segurança maior. Muda tudo, em tudo, na cidade nesse período. Geralmente dura uma semana, esses debates, essas discussões e reuniões. Esse, que é o social, o G20 social, é quase um protesto contra esse G20 aqui, que define a economia do mundo. Fala, ó, enquanto vocês vão discutir economia, os pobres aqui vão se juntar para ver que eles têm problemas iguais e a gente vai tentar conversar como a gente poderia resolver parte dos nossos problemas. Então, o nosso é muito mais nobre que o de vocês. Vocês estão pensando em ficar rico e ganhar mais dinheiro e os pobres aqui vão se juntar para ver como eles poderiam compartilhar experiências de coisas que ajudaram a mudar a vida dos mais carentes na nossa sociedade. A gente vai trocar ideia. É mais ou menos assim. A gente não é convidado para essa festa do dinheiro de vocês. A gente faz uma reunião de pobre aqui para resolver os problemas dos pobres. É bem isso daí mesmo, Renato. OCDE, Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Aqui eu tenho o clubinho do rico, tá? Aqui eu tenho o clubinho do rico. Estar na OCDE significa que você é um país desenvolvido, que você está bem, que você tem influência mundial, tá? É uma organização econômica, intergovernamental, que tem hoje 38 países. Fundaram nos anos 60, 1961, com a ideia de estimular o progresso econômico e o comércio mundial. Então, de novo, eu estou falando em dinheiro. Suas reuniões e debates permitem troca de experiências e coordenação de políticas em áreas diversas da atuação do governo, governamental. Tá? Esses são os membros, ó. Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá. O Chile entrou, nossa vizinha aqui. Colômbia entrou, nossa vizinha aqui. Né? Coreia do Sul, Dinamarca, papapá, e tem um monte de paísinho aqui, um monte de europeu. Turquia. O Brasil é um dos países que estão manifestando interesse de entrar. A Argentina é um desses países também. Brasil, Argentina, Bulgária, Croácia, Peru, Rússia e Romênia. Pleiteiam entrar aqui. Só que você tem que ser aceito por unanimidade, por todos os membros, para você conseguir entrar. E aí, então, alguém desses grandões aqui, tipo, no nosso caso, esse cara aqui, ó, ele tem que dar aquele apoio e tentar convencer os coleguinhas de apoiar a entrada e aceitar a entrada desses países. Então, no nosso caso, a gente depende bastante da influência dos Estados Unidos para pleitear uma entrada. Ó, diversos países em desenvolvimento têm buscado aderir ao OCDE. Aí, ele fala o que tem de importante, de vantagem de entrar na OCDE e quais são as desvantagens. Ele fala aqui, ó, que entrar na OCDE e ser aceito é quase que um selo de qualidade do país. O país está sendo aceito num grupo seleto de países para discutir a economia mundial. Né? Isso poderia estimular investimentos no país. A partir do momento que eu estou na OCDE, talvez outros países confiem na minha economia e passem a investir, até porque a minha economia fica também atrelada à OCDE e eu vou perder um pouco de liberdade quanto a alguns tipos de tarifa, quanto a taxas de juros, que eu vou ter que seguir o que é compartilhado nessa organização, na OCDE, tá? Então, aqui, ó, o Brasil é um dos candidatos e conta, obviamente, com um hipotético apoio
dos Estados Unidos, que em 2019 declarou que apoia o Brasil, sim, demorou, mas declarou que apoia o Brasil na entrada. Inclusive tem uma charge aqui, ó, que mostra um olé aqui da bola passando, né? E, pô, Trump, você disse que era minha vez, o que essa era para mim. E acho que isso daqui é a caricatura do presidente. Não foi muito boa a caricatura, não, mas eu acho que é do presidente atual, tá? As vantagens, se fosse, no caso, para a gente entrar, seriam os investimentos e juros baixos para empréstimo internacional dentro do grupo. Tem dinheiro, tem banco da OCDE, então eu conseguiria um empréstimo mais barato. Adesão a programa para dar eficácia a políticas públicas, que eu vou dividir com os outros países. Maior participação nas discussões que definem padrões internacionais. Talvez aqui, ó, entra a principal vantagem. Eu sei das coisas antes. Eu estou discutindo junto com os principais países do mundo sobre economia. Desvantagem. Contribuição econômica anual. Você paga por ano como membro da OCDE. E esse dinheiro é repassado como empréstimo com a juro baixo para quem precisa, né? Menor flexibilidade para gerir a economia. A sua economia e as suas decisões ficam atreladas às decisões da OCDE. Renúncia do tratamento diferenciado da OMC. Aqui que estaria o nosso principal problema. Eu não vou ser mais tratado de forma diferente para a OMC. Então, nas discussões da Organização Mundial do Comércio, geralmente tem um tratamento diferenciado para o país pobre. O país pobre acaba tendo as suas discussões, as suas pendências. Até por isso, nós ganhamos a maior parte das causas que nós colocamos na OMC. Uma delas, assim, que mostra uma vitória do Brasil sobre os Estados Unidos, era no quanto eles cobravam de imposto em cima da polpa do suco de laranja que ia do Brasil para lá. Como a gente entra com a parte mais frágil do processo, a gente teve ganho de causa. Os Estados Unidos não cobrar um imposto tão alto contra o suco de laranja brasileiro, para proibir a entrada do suco de laranja brasileiro nos Estados Unidos, ou para dificultar demais. Essa era uma das causas. E eu abriria a mão desse tratamento diferencial. Eu entro agora, se fosse num julgamento desse tipo, dentro da OMC, como o país fortão. O outro, talvez, tenha, ou no mínimo impede a igualdade, né? Ah, não, você é membro da OCDE também, então pede igualdade para vocês dois, tá? Eu perderia esse status aí. Essa é a principal desvantagem, tá? Provavelmente a gente consiga entrar na OCDE, principalmente com o apoio dos Estados Unidos. Apesar que os Estados Unidos depende da eleição agora, né? A nossa parceria, não sei como fica, viu? A parceria, como a nossa eleição tem um tempinho de diferença para a dos Estados Unidos, nós temos hoje uma política alinhada com os Estados Unidos, né? Então, o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos têm um certo alinhamento. E talvez isso não seja nem muito positivo pela postura do Trump. Vocês estão acompanhando as pesquisas das eleições dos Estados Unidos ou não? Eu não tô sabendo quem tá ganhando, mas eu sei que é o John Biden contra o Trump, né? Hoje já tem uma campanha mais forte. O primeiro debate aconteceu recentemente, né? Que foi ridículo. Foi. Então, o Trump não é muito de trocar ideia, né? O Trump não é muito de discussão. A postura dele é o que ele sempre praticou, né? É impositivo. Então, as discussões não são abertas. É difícil conversar com pessoas que têm o mesmo tipo de postura que ele tem. São pessoas que não escutam, né? São pessoas, e isso ele não vai mudar pela idade que ele tem. Ele cresceu assim. O Trump é um cara que nunca escuta, é um cara que fala. E a gente tem muita gente na sociedade assim, né? Fala, mas não escuta nada. Então, enquanto você está falando, o cara está pensando o que ele vai falar depois e não está te ouvindo. Isso acontece muito na sociedade. E ele é um desses perfis. Então, debate com ele é difícil. Ele vai amarrar ali naquilo que ele programou e acabou e vai atacar. São pessoas que sempre atacam, normal, né? Nas pesquisas, que na eleição dos Estados Unidos é duro de prever qualquer coisa, né? Tem reviravolta no final. O próprio Trump eleito foi uma reviravolta, né? Senhor, mas na verdade tem um cara que ele tem uma técnica que acho que é de 13, 13, não é ideias, mas razões para poder prever a eleição, mas aconteceu uma coisa que, tipo assim, sempre deu certo, mas uma que ele errou, porque não deu a quantidade de estados suficientes, mas de votos. É que nos Estados Unidos, o Matias está falando de estados,
Lembrando que é diferente do Brasil, né? Que eu tenho eleição de fato direta, contabilizo os votos, soma tudo e vê quem ganhou. Nos Estados Unidos eu tenho o voto da população, que vai eleger os delegados votam em um partido ou em outro. Então eu tenho que esperar até o final para saber quais estados, cada estado tem uma quantidade de delegados, né? Inclusive caiu no Quem Quer Ser um Milionário. Não, não quer ser um milionário, não. Acho que é do Luciano Huck lá, das perguntinhas. Qual era o estado que tinha a maior quantidade de delegados nos Estados Unidos? E eu não sabia. E eu pensei que era na costa leste, né? Algum estado da costa leste, e era da costa oeste, né? Era lá... De onde era mesmo? Meu Deus, era da Califórnia? Eu acho que era. Da Califórnia que tinha a maior quantidade de... Eu já continuo sem saber. Não prestei atenção direito. A maior quantidade de delegados. E aí tem que ver a quantidade de delegados e juntar os estados para ver quem ganha pela quantidade de delegados. E é só 2 partidos, né? De 2 lados só. É bem diferente a eleição dos Estados Unidos. Bem diferente mesmo da nossa. Que eu acho até mais interessante, viu? Do que ter 52 partidos com candidato a presidente aí, os partidos anões e todo mundo com verba e tempo de TV, que é um negócio muito maluco. Ó, só para findar aí, nas pesquisas atuais, o presidente contrário ao Trump, que é o candidato que é o Joe Biden, né? Ele tem uma certa vantagem nas pesquisas nesse momento. A vantagem é grande ou não? Pequena. A vantagem é pequena. Inclusive, eles já estão discutindo que lá pode ter o voto pelo correio, né? O cara pode votar pelo correio. E você vota pelo correio. Mas daí não pode ter fraude? Teoricamente não. Ou de não chegar, ou de ser trocado o voto? Mas o correio é uma instituição séria. Eles mandam bonitinho. Não é enviar, tipo, o seu voto pelo correio. É você ir nos correios votar, eu acho. Que essa é a diferença. Não, posta mesmo. Posta mesmo? Posta. Tem a cédula, você preenche, coloca no envelope oficial, aí cada estado preenche no correio lá, né? Tipo, no você preenche no correio. Mas preenche lá manualmente no correio, pega a ficha no correio, preenche na frente do funcionário. E pode, inclusive nas caixas de correio, você pode colocar lá, depositar seu voto, e esse voto é contabilizado, né? E inclusive é uma das coisas que o Trump tende a usar, ou já pensa em usar na campanha, né? Que em pesquisas, de novo, se percebeu que grande parte dos eleitores que vão votar pelo correio, que como pode, muita gente não vai até as zonas de votação. E com a pandemia pode ser que aumente a quantidade de pessoas que não vá até o centro de votação e vá até o correio e faça o voto pelo correio. Tem que ter justificativa, cada estado tem uma, mas você tem que justificar o porquê. Seria mais ou menos igual aqui no Brasil. Quando você está fora do seu domicílio eleitoral, você pode ir em qualquer local de votação e justificar o voto. Mas lá você pode votar. Aqui você justifica porque você não votou, né? Então não contabiliza o seu voto. Lá eles podem votar. Então eu estou fora do meu domicílio porque eu tinha uma viagem de trabalho. Beleza, você vai até o correio, emite seu voto, tem que pedir com um tempo de antecedência essa cédula. Você pega, faz e emite seu voto. Seu voto é contabilizado, né? Você vota mesmo não estando no seu local. Aqui não. No Brasil você só justifica o porquê você não votou, né? E a teoria deles nas pesquisas é que Joe Biden vai ganhar maior quantidade de votos pelo correio, nesse formato. E aí já tem uma estratégia para, se perder, como vocês estão falando, acusar fraude, falar que está errado, que houve alguma coisa de irregular aí para tentar impugnar. Vocês lembram que a eleição dos Estados Unidos não termina quando acaba, né? A eleição dos Estados Unidos, depois que termina a votação, aqui no Brasil, terminou a votação 6 horas da tarde, que era até às 6, agora vai até às 7 esse ano. Até às 6 da tarde, 10 horas da noite, sei lá, 11 horas da noite, você já tinha a contabilização do presidente eleito. Já sabia quem era, já sai no dia. Nos Estados Unidos pode durar 15 dias a conferência dos votos. Contagem, recontagem, pode durar 15 dias, 2 semanas. A diferença é tão grande assim? Nesse processo tem que conferir. Aí dentro desses 15 dias vem aí uma interferência russa, né? Ou já aconteceu na anterior, né? Uma Rússia ou uma interferência chinesa, assim, né? Agora pode ser chinesa. A Rússia, eles estão espertos com a interferência. Modo 66. O que eu falei que seria rápido, vai ser rápido mesmo, tá? 8 paginhas, vai. 8 paginhas. Não, esse daqui é rapidão, ó. Primeiro, que essa página toda é o que tem de mais pesado dentro da discussão.
E o cara tenta colocar aqui, ó, vocês vão ver, página 408, que é um texto, obviamente está adaptado, que ele tirou partes, desse autor aqui, ó, José William Vizentin, é um dos principais geógrafos brasileiros. Eu, particularmente, não gosto muito do material que ele produz, tá? E ele está impregnado de ideias, mas aqui é uma constatação. Ele usa a página toda aqui para discutir o termo geografia política e geopolítica, que a gente fala tanto em geopolítica, e ele vai, o que é mais importante aqui definir, é que esse termo geopolítica, como a gente pensa nele hoje, que é a relação de poder entre os países e os seus territórios, é recente. Já geografia política, pensar os estados, pensar o espaço desses estados, pensar a influência que um estado tem sobre outro, um país tem sobre outro, e as suas relações de poder ou submissão, né? É muito mais antigo. Já aparece aqui, ó, desde o século XVII, o termo geografia política, mas essa intervenção do Estado, vocês vão achar em Maquiavel, no Príncipe, vocês acham, a ação do Estado, né, de um Estado no outro. E vocês vão achar, inclusive, em pensamentos de filósofos gregos, essa forma de pensar a ação de um Estado com relação aos outros Estados, né? Você pega a própria Grécia, as associações e as lutas que tinham entre os estados gregos da antiguidade já mostra esse tipo de relação. Ele só quer cravar que esse termo moderno, da forma como a gente pensa hoje, da relação de poder entre os países, é criado por um alemão, por um geógrafo alemão, é o Friedrich Ratzel, né? E é novo, ó, publicado em 1897, quase em 1900 daqui. Esse Ratzel aqui, esse autor, ele trabalha com geografia política, não é o criador do termo geopolítica. Vocês vão ver que o geopolítica, com esse nome, tudo está falando da mesma coisa, da relação, ó, estudo das relações, o Estado e suas relações com o território, soberania e o território, política territorial, questão de fronteira e a influência de um país e outro, a relação entre os países, é essa geografia política ou geopolítica. Esse termo que a gente usa, geopolítica, foi usado pela primeira vez, teoricamente, por esse cara aqui, ó, criado por um sueco, que é o Rudolf, aqui, ó, Kjellén, né, em 1905, analisando a relação entre as grandes potências mundiais desse período aqui, e vai ser usado por um monte de gente, inclusive por esse outro alemão aqui, ó, o Karl Haushammer, esse cara aqui, que teoricamente ajudou a escrever esse livrinho aqui, ó, que talvez vocês conheçam, né? O Mein Kampf. É possível observar os termos de geopolítica. Quando eu falo da política territorialista da Alemanha nazista de Hitler, ele reverbera muito das ideias do Ratzel. O Ratzel, além de discutir essas relações, ele criou, aí sim foi ele que criou, um termo que era o termo espaço vital. Aí, o nome espaço vital, o termo espaço vital, a ideia de espaço vital é uma criação do Ratzel, é um alemão. E ele refletia nesse período histórico aqui, tá? Antes de 1900, que para um Estado ser forte, ele precisaria dominar todos os territórios que se fizessem necessários para o seu desenvolvimento. E esse possuir territórios vai ser usado na íntegra no discurso, por exemplo, nazista, do partido nazista liderado já por Hitler, de anexações. Então, eu vou anexar e buscar todas as terras que forem necessárias e vitais para o meu Estado. Então, eu vou invadir a Polônia, por um exemplo, e eu vou tomar qualquer terra que seja necessária. Quando eu tenho a Guerra Franco-Prussiana, essa ideia já existe. Anexar Alsácia e Lorena, que era posse da França, para a Alemanha, que é a vizinha, é uma região que tinha carvão e tinha ferro. Então, era necessária para o desenvolvimento. E esse ser necessário para o meu Estado justifica eu ir lá e tomar. Eu ir lá e pegar para mim. Eu ir lá e disputar essa área com o meu vizinho, que é o caso da França. E vencer, por um exemplo, isso daí, e anexar essa área ao meu território. Essa é a ideia. Ideia de espaço vital, tá? Que vai dar origem às guerras todas, que é de invasão e disputa por territórios, tá? Então, é só uma discussão de uma teoria do que seria geopolítica aqui em tudo isso daqui. Só para ficar bem claro, toda vez que a gente falar de geopolítica aqui, nós estamos falando das relações de
poder e territorialidade das principais estados-nações do mundo. Esses países, esses estados, estão em constante disputas e associações. Então, é essa relação, que pode ser amistosa ou conflituosa, que a gente vai chamar aqui de geopolítica. É como as coisas se arquitetam, é como as coisas se organizam na política internacional. Tá? Isso é geopolítica. Tá? É uma ideia grandona aí, dá para escrever um livro com essa parada. Ou alguns livros. Pera aí, rapidão. Depois, eu tenho termos muito simples, né? Falando do nosso estado especificamente, para terminar a apostila aqui. E isso vai ser bem rapidinho. Coisa que eu falei que vocês já aprenderam provavelmente em sociologia, que é a formatação do Estado brasileiro. Lembrando que nós somos uma república, né? Presidencialista, e por isso nós temos uma estrutura um pouquinho diferente de eleições, de representatividade pelo voto. Somos uma democracia, né? Temos uma democracia onde a população é representada por algumas pessoas. E temos uma organização para isso. Então, ó, aqui o termo território do Milton Santos é bem... Território é muito aberto, né? O que é território, a definição de território. O território nacional é o espaço de todos, abrigo de todos, é o espaço que um Estado exerce a sua hegemonia. Seria mais ou menos isso. O nome oficial do país que vocês moram, não sei se vocês sabem, né? É República Federativa do Brasil. Brasil é para os íntimos, né? O nome correto é República Federativa do Brasil. Somos formados de 26 estados, mais o Distrito Federal, que é criado só na nossa legislação nova, né? 1988, define assim, criado na década de 60. Que é Brasília, aqui ele coloca o plano piloto de Brasília. Esse daqui é o plano que ganhou, é que teve concurso, viu? Para fazer o plano piloto. Como é o cara que ganhou? Não é Gilberto Salomão. Mas eu sei que tem um concurso. E esse daqui, ó, em forma de um avião, dá para perceber as duas asas aqui. É o plano vencedor para a construção de Brasília, desse concurso. E aqui eu tenho explanado dos ministérios, tudo. Por isso que quando vocês ouvem falar de Brasília, tem asa norte e asa sul. Né? Depende para que lado da cidade você vai. Quando ele fala em asa, é a asa do avião. Hoje já não é mais perceptível. Está aqui a asa, né? Seria isso daqui. Hoje já cresceu todo o entorno. Esse aqui é o Lago Paranoá. E a esplanada dos ministérios fica aqui. As unidades federativas são as cidades, né? São os municípios. É a menor porção do território, pequenininho. Capaz de se autorregulamentar, exercer atividades econômicas, pagar impostos e tributos, né? Possui um governo próprio, que é exercido por um prefeito, e uma Câmara de Vereadores. O número de vereadores varia dependendo da quantidade de população. E hoje no Brasil são 5.564 municípios. Né? Estados e federação. Falamos lá que são 26 estados mais o Distrito Federal. Cada conjunto de município acaba formando um estado. No nosso caso, é o estado de São Paulo, o mais populoso da federação. Né? Essa unidade federativa tem um poder executivo. No caso do município era o prefeito. No caso do estado é o governador, né? E ao invés de ter vereadores, eu tenho deputados. Esses deputados exercem um mandato na Assembleia Legislativa. Seriam os deputados estaduais, né? Trabalham, no nosso caso, aqui em São Paulo, na Alesp. A representação política é dada aos deputados federais, ainda que defendem, né, a representatividade de cada estado, e pelos senadores. Lembrando que os senadores são 3 por estado. Nós temos aqui a distribuição em 3 poderes. No nosso aqui sempre foi assim, desde 88 tem essa Constituição exatamente como está aqui. Chefes de executivo, legislativo e judiciário, papéis diferentes, né? Complementares e iguais, são poderes igualitários, um se sobrepõe ao outro. O poder executivo é exercido pelo presidente da República, no caso federal. Lembrando que, no caso brasileiro, o nosso presidente, qualquer um deles que foi eleito, exerce 2 papéis, exerce 2 funções, tá? Exerce a função de chefe de Estado e de chefe de governo. Se nos transformássemos em um país parlamentarista, por exemplo, esses papéis geralmente são separados. O chefe de Estado é um, o chefe de governo é outro. O chefe de Estado
para ficar bem fácil para vocês, na monarquia parlamentarista inglesa é bem fácil notar isso. Chefe de Estado seria a rainha. Ela tem, sim, compromissos, e esses compromissos são mais de representatividade. Ela representa o Estado. Ela é o Estado. Então, ela vai em algumas reuniões, ela se junta com líderes mundiais para poder fazer essa parte social. As discussões de governo, no caso deles, fica para o primeiro-ministro. Quem toma, de fato, as decisões, quem articula com os outros políticos, não é o chefe de Estado, é o chefe de governo. No nosso caso, os dois papéis estão juntos, chefe de Estado e chefe de governo. No Brasil, o presidente da República faz os dois papéis. Chefe de Estado, de representar o país, de receber as pessoas, de ir até reuniões, ele representa o país, ele é o país naquele momento da eleição dele, e ele também faz a articulação de governo. Então, muitas vezes, ele se perde aqui, ó, porque ele tem que ficar fazendo a parte de combinações e associações para conseguir aprovar as coisas, coisa que o primeiro-ministro faz em outros países, que toma as decisões, tá? E o chefe de Estado, só a representatividade. No legislativo, nós temos quem cria as leis, basicamente é o nosso Congresso Nacional, que é representado aqui pela Câmara dos Deputados, né? E também pelo Senado, então senadores e deputados. A diferença entre senadores e deputados é a quantidade e o tempo de mandato, tá? Então, assim, cada estado é representado por 3 senadores da República. Então, cada estado tem direito a 3. Tem menos gente, é pequenininho. E o mandato é de 8 anos. Enquanto os deputados, são 400 e pouco, 500 deputados, quando junta todo mundo do país todo, e o mandato é de 4 anos. E, por fim, o judiciário. E essa briga enorme que eu tenho hoje, né, no Brasil, é entre judiciário e executivo. Essa situação de discussão constante e troca de farpas, no nosso caso, de judiciário com executivo. O judiciário, ele aplica as leis, ele julga, né? São 4 áreas: direito do trabalho, eleitoral, militar e o comum, que serve para todos os estados e também para o Distrito Federal. É aqui que o bicho pega, tá? Aqui mostra a distribuição, né? A Praça dos 3 Poderes. Lembrando que, ó, o executivo é o Palácio do Planalto, que é esse cara aqui, da esquerda, onde fica o presidente, né? O legislativo é o Congresso Nacional, é esse daqui, que é o mais famoso, tem que ser maior porque tem que ter mais gente, né? E por fim eu tenho o STF, que fica aqui também, os 3, lá em Brasília. Eu tenho as Forças Armadas Nacionais, que servem para a nossa defesa e defesa da nossa soberania, e depois eu tenho só um glossário aí para quem tem algum tipo de problema. No caso de vocês não têm problema, vocês são pessoas bem legais. Deixa eu ver se vocês querem fazer exercício ou não. Aqui, ó, o exercício que eu posso fazer, se vocês quiserem, é o 1 e o 2 da página 414 para afindar esse negócio aqui. E eu terminar essa apostila aqui, para mim já era, tá? Fica só 5 exercícios para vocês realizarem daqui a pouquinho. As duas discussões aqui são o seguinte, ó. Vou falar bem rapidamente. O Estado e a fronteira formam um par indissolúvel na medida em que a existência formal de um Estado passa necessariamente pela delimitação de uma linha fronteiriça. Então, a fronteira é importante, porque delimita o espaço de poder de um Estado. Define o seu território e a ação do Estado, que é referida ao seu território. Então, território e Estado são aqui sinônimos de um país, né? O texto acima relaciona Estado e fronteira. Para formar um Estado, eu tenho que ter a definição dessas fronteiras. Defina o termo fronteira. O que é fronteira? Caracterizando as fronteiras terrestres do Brasil, citando ao menos 2 problemas contemporâneos relacionados ao controle dessas fronteiras no Brasil. Aqui é fácil de falar. Primeiro, definindo fronteira. Ó. Fronteira é a delimitação de um espaço soberano. É até onde vai o espaço de poder de um Estado. É exatamente onde começa e termina o Estado. Isso é fronteira. Tá? Fronteira pode ser entendida de 2 formas. De forma de separação ou de forma de união. Né? Eu posso ter uma fronteira como um marco que até aqui é o meu Estado. A partir daqui o problema é seu. Né? Então pode ser um local de separação e divisão.
tipo um muro de uma casa, é uma fronteira, né? O meu vizinho, olha, até o muro é meu, parceiro, né? Depois do muro é seu, e aí o problema é seu, aqui o problema é meu. Pode ser algo de separação. Ou pode ser algo de junção. Fala, olha, nós fazemos fronteira. Nossos territórios se encontram. Então, nós temos uma relação harmoniosa e nós vamos nos apoiar. Quando eu gosto do meu vizinho, pode acontecer isso. Né? Ô, vizinho, tô fazendo churrasco, vem comer. Ô, vizinho, tomando cerveja, vamos tomar. É o meu vizinho legal, a minha fronteira aqui é amistosa. Quando eu não gosto do vizinho, eu subo o muro o máximo possível, né? E sempre que possível eu reclamo do meu vizinho, porque eu não curto muito ele. Então, essa é a definição de fronteira. Divisão do Estado, soberano, até onde vai o meu Estado. Quando a gente fala das brasileiras, ele pede para que eu cite 2 problemas que eu tenho relacionado ao controle dessa fronteira facílimo, né? Eu tenho uma fronteira grande demais. E a maior parte dela está em área de floresta amazônica. Então, assim, é de grande extensão, né? Faz divisa, no nosso caso, com a maior parte dos países da América do Sul. Só não fazemos fronteira com Chile e Equador. O resto de todos os países da América do Sul a gente faz fronteira, tem limite de fronteira com eles. Tem baixa densidade demográfica, é no meio da floresta amazônica a maior parte desse território. E a gente tem pouca gente vivenciando aí. Quanto aos problemas, grande demais. Eu tenho vulnerabilidade nessas áreas de fronteira. Por onde entra armas, drogas, e eu não consigo fiscalizar tudo isso. Ó. Razão de fiscalização insuficiente. É grande demais essa área para cuidar. Elevado custo para monitorar essas áreas. Tenho mais de 7 mil quilômetros de fronteira. Não vai dar para fazer esse monitoramento de fato, né? E é caro para fazê-lo. Não consigo controlar contrabando de mercadorias, por exemplo. Ele está aqui colocando, obviamente, a situação do Paraguai, desses contrabandos aqui. Não consigo, na Amazônia, controlar a retirada de produtos naturais, que muitas vezes vão dar origem ao que a gente já discutiu, de biopirataria. Então, tenho, sim, problemas na minha fronteira. Principalmente como controlar uma fronteira tão grande numa área tão difícil de acesso. Tá? E a questão 2 faz referência... Deixa eu pegar uma parada aqui de novo. Há expressões como um mundo sem fronteiras ou fronteiras permeáveis são cada vez mais utilizadas hoje em dia para poder mostrar que as fronteiras internacionais têm cada vez mais uma expansão global de redes. Essas redes de comunicação, essas redes de contato, de capital financeiro, são cada vez mais intensas. Então eu penso no que alguns autores chamam de aldeia global. Né? Não tem mais fronteira. Se eu pensar na União Europeia, por exemplo, eles praticamente aboliram fronteiras. Né? Mas no mundo eu ainda tenho algumas fronteiras. Está aqui. No entanto, o controle sobre a circulação de bens e pessoas nos pontos de entrada dos territórios nacionais é cada vez mais rigoroso em alguns países, sugerindo que os limites entre as nações são ainda barreiras importantes. Então aqui fala que fronteira praticamente inexiste, porém aqui contradiz. Sei lá, se não existe mais fronteira, porque eu tenho tanta dificuldade para conseguir entrar na Espanha, por exemplo. Tem que provar um monte de coisa, tem que ter passagem de volta comprada, tem que mostrar reserva de hotel, tem que ter uma quantidade de euros para eu comprovar que eu consigo ficar ali esse tempo. Então, se não tem mais fronteira, como aqui está falando, né? Por que aqui esse controle de fronteira é tão rigoroso? De vez em quando, mesmo eu tendo tudo isso, tem um professor que lecionava comigo no estado, e ele juntou dinheiro um tempão para ir para... Eu falei da Espanha porque eu lembrei do caso dele. Juntou o dinheiro, comprou passagem, fez as reservas. A hora que ele bateu na Espanha, ele não saiu do aeroporto. Mesmo tendo tudo comprado, mesmo tendo dinheiro para ficar o tempo que era 30 dias, né? Para visitar, para passear, ele nem ia ficar esses 30 dias. Ainda assim, ele não foi aceito, botaram ele no avião de volta, descarregou ele aqui no Brasil. Não tem conversinha não. Tá? E aí pede aqui, ó, apresente um tipo de situação em que a circulação de pessoas seja rigorosamente controlada. Né? Pelo menos um tipo. A gente vai pensar, principalmente nos países desenvolvidos, com algumas políticas de restrição. Dos Estados Unidos, na doutrina Bush, principalmente, a partir dali, né, que eu passo a controlar um pouco mais as entradas. Principalmente se vier de países do Oriente Médio ou de países de maioria islâmica, eu tenho talvez um dificultador,
E talvez se você for latino-americano também, né? No Japão, eu tenho uma política também restritiva de entrada. Nós, brasileiros, temos um pouquinho de vantagem por ter uma parceria histórica, né, de trânsito de pessoas e de descendentes japoneses, que talvez consiga uma facilidade um pouco maior de entrar, mas não é um país que é tão aberto assim a entrada de pessoas à imigração. Tá? E aí essas fronteiras acabam sendo bastante controladas, ou pelo menos se tenta controlar bastante. Firmeza? Bom, pessoal, eu terminei. Compreendido. Eu Beleza, terminei a senhor. apostila, tá? Fica só a apostila 4 Acabou. da era. Fica só a Acabou! 4 da nós. Não parecia que conseguiríamos, e conseguimos fazer esse monte de Ô, coisa. louco, senhor, você vai estar achando que a gente não consegue? A Não gente vocês, consegue. eu achei que eu não ia conseguir. Eu sempre Não, achei que senhor, conseguia. você consegue também, pô, tá louco? É muita coisa. Depois que você pegou esse óculos aí, Tunai, ficou... Agora eu tô demais, agora eu tô Ah, demais. tá louco? Eu fiquei 3 vezes mais inteligente só quando eu coloquei esse óculos na cara. Falei, nossa, que cara muito mais inteligente. É verdade, dá pra fingir. Ô, pessoas, que depender de mim, vai tomar o cafezinho de vocês, vai dar uma respirada para a próxima aula, tá? Beijão pra vocês. Beleza, senhor. Quem for lá na Abraço, escola, senhor. até Valeu amanhã. aí. Até amanhã, Tchau. viu, Tamo senhor? junto. Até amanhã para quem for lá dar um rolê. Tchau, senhor. Tchau, Tchau. tchau. Senhor. Tchau. Até mais. O senhor nosso São Paulo, hein? Deitou. Não, você viu? Eu tô feliz demais. Você entrou atrasado, eu já falei. Eu, inclusive, citei você. Já. Ah, é? É. Não, foi de felicidade que a gente tá. É difícil pra gente ficar feliz, né, cara? Tá Tá osso, difícil, né? aí quando ganha o Atlético Goianiense a gente fica muito feliz. Não, eu vou contratar mais uns 4 volantes. Tá bom, um time de volante, 4 zagueiros, mais 4 volantes, e deixa o Brenner lá na frente, que vai bater uma bola nele e vai entrar. Tá lá. É. Tá tudo certo. Tá osso pra nós. Falou, pessoas. Vou embora. Falou, senhor. Até mais. Tchau, tchau.